Apesar de não parecer, esse programa é feito de fatos apurados e noticiados jornalisticamente. Só no Brasil, só no Brasil. Só no Brasil. É um clima maravilhoso. Vitor Camejo, meu camarada, como é que vai o senhor? Tô bem, meu irmão, tô bem. Tô igual como dizem os deuses do samba, né? A pedra é muito forte, mas tem um porém, meu bem. A água tanto bate até que fura. É, o clima bom. E autodestrutiva que cria esse fervor contagiante e ajuda a construir muitas estradas para o sucesso. Que bonito isso, cara. Que momento. Mas o que importa é que a nossa história de hoje é uma linha reta rumo a um caso lindo. Um caso assim que mistura futebol, megalomania, trambique, Castor de Andrade e muita cartolagem old school, aquela cartolagem clássica. Isso foi um pavê de Brasil. Um pavê de Brasil. O nosso querido aqui, ó. Eduardo Caixa d'Água Viana. Maravilhoso. Além chamado por alguns, inclusive, de gênio do mal. Esse episódio vai falar um pouco sobre essa bagunça de futebol carioca nos anos 90. É, Brasil! Imagina aí que você é um homem. Imaginei. Na faixa dos 50 anos. Ah, tá. Já muito bem, assim, o careca formato Geraldo Alckmin. Ih, tá faltando cabelo aqui. Joga um pouco pra cá aqui. Isso. Dá aquela tapada. O ano é 1900, cinza, chumbo, horrendo, grandão, bem maior do que o necessário, com ombreira, né? Uma espécie de mocó com Faria Lima, assim, fora de moda. Maravilhoso. É aquele que o paletó, o blazer, ele é folgado no ombro e apertado na barriga. Eu acho que é um paletó clássico pentecostal também. Não sei se fica claro, né, pra todo mundo. É isso, é o do irmão, com certeza. É aquele que ele já vem com aquela bíblia letra grande. Exato. Borda dourada. Letra grande. É. Aquela que é fechada com zíper. Todo mundo tem esse perfil aí, do pastor pentecostal, ou então aquele contador do teu pai, né? O advogado do condomínio que aparece ali, né? Aquela vibe corretor de seguro de carro. É o João Plenário da Praça é Nossa. Segura essa imagem. Imagina que você é esse cara, né? Que você tá vivendo um verdadeiro inferno também. Você tá sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e a acusação é manchar a honra do esporte mais amado do Brasil. Tô louco. A essa altura, você já é, há quase 10 anos, presidente da FERJ, que é a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. E você que organiza tudo, hein? Rapaz, futebol no Brasil, que já é cheio de mutreta. No Rio de Janeiro, então, meu amigo. Rio de Janeiro, que é a capital mundial da mutreta. Não, e a gente fica fazendo piada com o Rio de Janeiro. Ah, porque o Rio de Janeiro isso... Não, mas esse programa ele vai provar que tem raízes, que o negócio é... Se não fosse o Rio de Janeiro, esse programa não existiria, meu amigo. Tem que trabalhar amanhã e garantir o leite das crianças. Então agora imagina aí, que os policiais, né, te chamam pra depor na sede, tá? Você vai lá no centro do Rio, aquele clima de repartição, anos 90, lembre disso, né? Centenas de tiras, que é uma expressão maravilhosa, né? Um clima bizarro, porque o prédio tá caindo aos pedaços. Me atacou até a rinite, só de ouvir. Tem um fax ainda na entrada. Computador tudo amarelo com aquele gabinete que tem um número. Tu clica e tem um número 89. Você chega lá, segurando umas pastas, né? A pasta tá meio vazia, né? Porque você tá fingindo que tem documento, né? Mas não tem nada. Você vai entrando, beleza e tal. Vira uma porta e tá cheio de repórter. Aí você entra, presta seus esclarecimentos e tal. E aí você vai pra saída, algumas luzes te ofuscam, você acha que é a liberdade, mas na verdade são mais abutres da imprensa, né? Tentando se desgarrar da imprensa, você fica acuado e aí faz o que qualquer pessoa faria, né? O que você acha, Vitor? Que a pessoa... Feita, justiça de Deus não falha, a dos homens pode falhar, mas a de Deus não falha nunca. Infelizmente, não foi isso que você fez, não. Então, finge desmaio. Não, seria ótimo, né? Mas não, também não. Baixa a pressão e cai. Não teve nada disso. Seguindo o seu instinto, você começa a fugir, né? Você corre a meio quilômetro por hora, descendo assim a escadaria e tem aquele decada maravilhosa Elisa, ele aí faz o quê? Cai, né? Toma um tombo colossal diante das câmeras. Eita, aquele estabaco. Balé assim. Tem aquele negócio, Vitor, que a gente às vezes fala assim, pena que a TV não tem cheiro, né? Quando bota um alho e uma cebola no programa de culinária, você queria sentir o cheiro, né?
Pena que áudio não tem vídeo, porque essa cena, ela tá no YouTube e é uma queda espetacular. Classe. Essa imagem do tombo é só um detalhe, né, na biografia do cara, mas ela serve como alegoria pro sonho da vida inteira do Caixa d'Água e do Eduardo. Tudo que ele queria era escrever o nome do seu amado time, o Americano de Campos dos Goytacazes, na história do futebol. Já estou curioso. Vamos começar agora com a primeira peça que faz o nosso olho brilhar nessa história. O apelido Caixa d'Água. Diz a lenda que com 12 anos, lá em Campos dos Goytacazes, o Caixa d'Água já era muito namorador e costumava frequentar o Colégio Liceu só pra chavecar as meninas de lá. Ele sempre dava desculpa de que tava com sede pra ficar paquerando as meninas ali no bebedouro, que ficava perto de uma caixa d'água. Com 12 anos, viu? Rapaz, ele trabalhava cedo. É isso aí, a história que ele conta. Tem coisa errada isso aí. Ninguém ganha um apelido porque é uma coisa boa. Ah, porque ele é namorador, ele é o Caixa d'Água. Verdade. Vou dar um exemplo da minha vida, tá? Quando eu era moleque, eu era muito magrinho, cabeçudinho, né? Aquela criança do norte do Brasil, né? Fósforo? Não, aí os moleques começavam a me chamar de cabeça, eu odiava. A cabeça, aí eu odiava. Aí eu pedia pra Deus, eu ia pra minha casa e orava, dobrava meu joelhinho. Não é E possível. eu ficava... Oh, meu Deus, por favor. Ô, Jesus, não deixa mais eu ser cabeça, Senhor. Eu odeio ser cabeça. Eu odiava. Aí, meu irmão, meio do ano, entrou um moleque, cabeça do moleque era o dobro da minha. Só que a vaga de cabeça já tava ocupada, era eu. Aí o apelido do moleque virou Estraga-Mãe. Porra, velho. Estraga-mãe. Não pode rir. Aí eu ficava... Oh, meu Deus, obrigado por eu ser cabeça. Comecei a ficar feliz, velho. Mas falando do Caixa d'Água, o negócio dele lá é que ele é uma lenda em Campos, entendeu? Tipo, a galera gosta dele, idolatra ele. Não tem nem como explicar pra você o nível do LinkedIn do Caixa d'Água. Professor, formado em História, Filosofia, Direito e Educação Física. Mestre em Antropologia nos Estados Unidos e doutor em Direito pela UERJ. Meu Deus, é o Leonardo da Vinci? Porra! Não, o Caixa d'Água não é brincadeira não, pô. É o Rodrigo Hilbert de Campos. Agora, então, toda essa formação aí foi entregue à paixão por um time de segunda divisão. Não que eu tenha Sim. problema com isso, já que o meu coração pertence ao Clube do Remo, um time de Série C, né? E pouca gente sabe a humilhação que é você torcer pra um time desse, você entregar seu amor, tudo que você tem ali de paixão futebolística. Há um time completamente desgraçado que só existe pra acabar com o seu psicológico. Só que tem um negócio. Eu sou apaixonado pelo Clube do Remo, mas passar raiva com o Remo é o meu hobby. Não é minha carreira. Entendi. Eu soube diferenciar isso aí. A paixão do trabalho. É verdade. Não, você tá certo. Então pode desabafar à vontade, sempre que quiser. Mas vem aí, qual que é a pira dele com esse time aí? Ele inventou o time, ele fundou o time, é o CEO da SAF, qual que é? Assim, nem tinha SAF na época, eu acho, né? Ou tinha com outro nome, não sei. Mas é o Americano Futebol Clube, que é o time que nosso querido personagem de hoje abraçou com a alma, foi criado em 1914. Caixa nasceu em 38. Ou seja, ele não foi o fundador do time, nem nada assim. Ele devia ter um pai torcedor, entendeu? Morava perto do estádio. Ele é apenas mais um brasileiro acusado de uma longa lista de crimes. E o pior deles é amar demais. Porra, quem nunca, né? Esse é um crime que todos nós cometemos, né? Mas sem pressa, né? Vamos começar do começo. Como diz aqui no futebol, bola no chão, visão de jogo, respira, né? O Caixa d'Água foi denunciado algumas vezes ao longo da carreira, mas nunca chegou a ser condenado ou oficialmente acusado. São essas denúncias, que envolvem também outros esquemas no futebol carioca, que vão servir de exemplo para a gente sentir esse gostinho de Brasil que rolava nessa época. Mas como é que o Caixa aparece na cena do futebol? O Caixa d'Água era um cara que pensava assim a longo prazo. Ele começa sua carreira no futebol pela segunda divisão, com o Americano, primeiro como torcedor fanático, como a gente falou aqui. Começou na base também, né? Tranquilo ali, como todo mundo. Mas em pouco tempo ele passa a frequentar os círculos de influência Mais importantes do futebol brasileiro.
A primeira vez que ele chamou a atenção da imprensa, os futuros amigos dele aí, foi em 1975, quando ele deu um conselho pro general Ernesto Geisel. Tá, quero saber, que conselho foi esse, hein? Segundo a revista Manchete, ele conseguiu de algum jeito convencer o general a alterar o sistema de votação no Conselho Arbitral da Confederação Brasileira de Desportos, que era o órgão que existia antes da CBF. Popular CBD. Esse Conselho Arbitral era tipo o STF do apito ali, entendeu? O pessoal que decide as regras do jogo. Literalmente é só isso mesmo, decide a regra do jogo. O mais importante de tudo. Até aquele momento, cada time que fazia parte da confederação acumulava um voto a mais no conselho com cada conquista de título. Então o time tinha um título, 2 títulos, 3 títulos e aí acumulava mais poder de voto. O voto ia tendo mais peso quanto mais vitória o time tinha. Isso, é super legal isso aí. O Caixa d'Água convenceu o Geisel com o argumento de que esse sistema de votação era ditatorial. Explica. Já expliquei. Claro, nós sabemos que Ernesto Geisel era um grande democrata. Esse é bom de convencer, hein? Pô, esse aí vem de geladeira pra esquimó, meu irmão. Caixa, estamos com você, Caixa. Ele mudou tudo, convenceu o Geisel que era ditatorial e ficou como? E aí, com a lei 6.251/75, decretada pelo Geisel, uma coisa bem... Democrática, isso. O sistema de votação passou a ser plural. Então, assim, agora, cada time tinha o mesmo número de votos. Um só. Tá. Por exemplo, o Fluminense, que tinha direito a 49 votos antes, Oxi. porque ele tinha muitas vitórias em campeonatos, passou a ter um poder de voto igual ao Saquarema Futebol Clube, que não ganhava porra nenhuma. Maravilhoso. Caixa d'Água, o nosso Lenin do futebol carioca. Nosso bolchevique. No meio da ditadura, ele ousou erguer a bandeira da igualdade. Só que aí, Vitor, em 79, a chapa esquentou. Porque aí os 4 grandes, né, os principais times cariocas, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, se recusaram a participar de um campeonato estadual com 18 times. O Márcio Braga, que era o presidente do Flamengo na época, disse que os 4 times, abre aspas aqui, ó, carregavam o futebol brasileiro nas costas. fecha aspas. Já o Charles de Macedo Boré, então presidente do Botafogo, disse, mais uma vez, abre aspas, Com Caixa d'Água, a vaca vai pro brejo e com ela todo o futebol do estado. o então presidente, Vitor, da Confederação Brasileira de Desportos, que no ano seguinte se tornaria a CBF, era o Almirante Heleno Nunes. E ele disse aos repórteres mais íntimos, né? Abram o olho com Caixa d'Água, ele é fogo na roupa. Maravilhoso. Expressão de velho, mais uma vez vindo. Fogo na roupa. Lembrando que nessa época aí o Brasil vivia sob a mão pesada da ditadura, né? O que explica o almirante no comando, né, de um órgão esportivo. Quem que levou no fim da conta? Deixa eu entender. O Caixa d'Água, o que ele queria? Ele queria enfiar a galera da Série B pra dentro do campeonato? Quem que levou a melhor nessa aí? Virou a mesa ou ficou como os 4 grandes do Rio queriam? Aí é óbvio que os grandões, né, tinham todas as chances de levar melhor, mas o Caixa d'Água era ensaboado, né? Ele sabia aproveitar bem o momento, e o momento do Brasil era de puro caos. Para explicar isso, Vitor, precisamos de um contexto, Tá. um breve passeio pela história. Agora você vem comigo, sobe aqui na caravela, cuidado para não escorregar, que agora a gente vai para a hora da revisão. No século XV, os portugueses saíram atrás de especiarias, de um cravo gostoso para pôr no arroz doce. Eles trombaram com o Brasil no meio do caminho e depois de muito espelho e cobertor com varíola, convenceram os povos indígenas que seria legal botar uma cidade ali onde eles moravam e chamar de Salvador, a primeira capital do país. Isso, foi convencido com educação positiva. Falou assim, você prefere deixar a gente ficar aqui ou essa chicotada na sua costa? Né? A gente construiu uma casa ou essa lambada na sua bunda? Foi uma educação muito positiva que convenceu os povos. Depois de um tempo aqui nessa minha linda terra, eles cansaram e decidiram ir para o Sudeste, onde parece que o frete da especiaria era mais barato. Aí foram para a cidade do Rio de Janeiro e transferiram a capital, o Distrito Federal do país, para lá.
O estado ao redor da capital se chamava Estado da Guanabara. É tipo Brasília hoje, né? Que em volta é tudo Goiás. O estado da Guanabara era o Goiás e o Rio de Janeiro era Brasília. Excelente essa, gostei demais. Só depois de algum tempo, o pessoal cansou de novo e decidiu ir pro meio do mato. Dar um relax, longe de tanta gente, sabe como é que é? E aí mandaram a capital pro centro-oeste, que ainda tem um frete bom. Com certeza. E agora vem aí a virada, Vitor. Pra você que tá achando que a gente tava lá... Não, aqui, ó. Em 1960, o Rio deixou de ser capital do país para ser a capital do seu próprio estado. E em 1975, o estado da Guanabara deixa de existir, dando lugar apenas ao Estado do Rio de Janeiro. Já começou confuso, mas obrigado por existir, Rio de Janeiro. E agora explicando por que a gente viajou para o passado, fez essa grande revisão histórica, mas é o seguinte, as federações esportivas estavam atrasadas em 15 anos nessa unificação. O Rio de Janeiro ainda estava naquela fase... Ainda tava em modo Guanabara ainda. Exatamente. E aí, com todo esse fuzuê rolando, que em 1978 nasceu uma sigla, um farol, um porto seguro, um mito no futebol carioca, A FERJ. Federação Esportiva, que reúne os times do extinto estado da Guanabara com as equipes do estado fluminense. A unificação que a gente estava esperando. Exatamente. Vamos organizar essa bagunça. E, obviamente, essa unificação foi providencial para mais treta. Porque aí, vamos de novo para 1979, foram disputados 2 campeonatos estaduais no Rio de Janeiro. O primeiro é um que não contou. Participaram 10 times e foi anulado logo depois. O segundo campeonato estadual, de verdade, né? Disputado por 18 times. E aí, vem uma revelação. O Flamengo ganhou os 2. Oh, coisa boa. Ei, que beleza. Isso é só pra gente ter uma ideia da atmosfera de paz e harmonia, né? Quando a FERJ foi criada. Ou seja, 2 campeonatos rolando, ditadura no ar, briga de cartola com general, almirante, todo mundo se estapeando. E é muito impressionante como isso mostra que a gente é bom mesmo de futebol, meu irmão. Porque imagina se não tivesse essa bagunça rolando, onde estaria a seleção brasileira? A camisa ia ser verde, só de estrela. Sim. Que ia ter que pegar outra camisa e amarrar junto, só pra botar a estrela de campeão, que não ia ter pra ninguém. Os times grandões eram todos da capital. E por isso estavam acostumados a um campeonato menor. E quando o estado foi unificado, o campeonato ficou maior também. Uma equipe como o Flamengo passou a ter mais times para enfrentar. E aí, Vitor, que entra o plano mirabolante do nosso querido Caixa d'Água. A ideia de ter um campeonato estadual mais longo, né, e com mais times, encaixava perfeitamente no plano do nosso querido Caixa. O que ele queria era levar o americano para a glória. Mas para os times já consagrados não era um bom negócio. Os principais campeonatos, fossem os nacionais e continentais e tal, nessa época vale ressaltar aí que os estaduais tinham muita força. Sim. Mas, se eles se prolongassem muito, seriam o quê? Muitos jogos, desgastantes demais, e aí os jogadores estariam meio acabados na hora de começar as outras competições, entendeu? Uma peça importante nesse xadrez foi o primeiro presidente da FERJ, O Otávio Pinto Guimarães. que, para a surpresa de ninguém aqui agora, era brother do Caixa d'Água. Caixa d'Água não é brincadeira não, meu irmão. O Otávio liderou a FERJ desde a criação até 1985. E depois disso, ele foi eleito presidente da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Olha aí, caiu pra cima já. Exato. O fato é que em 1985 vagou a cadeira da FERJ, né? Saiu o apadrinhado do Caixa d'Água e entrou o próprio Caixa d'Água. Oh, que surpresa! Nosso Eduardo Viana, agora com as costas quentes lá na CBF. E olha que gracinha a frase que ele falou para a imprensa quando foi empossado. Levei 19 anos pra chegar aqui e só saio morto. Só no Brasil, só no Brasil. Só no Brasil. Um clima maravilhoso. O Caixa d'Água entrou pra FERJ em 1985 e agora ele podia tocar sua principal paixão, que era o quê? Encher o balão do Americano Futebol Clube, aquele time de segunda divisão lá de Campos, né? Maravilhoso. Com o novo cargo,
ele também precisava de companhias que tivessem a altura dele. Caixa d'Água ficou brother, como um bom Alexandre Frotense, de ninguém menos que Eurico Miranda e Castor de Andrade. Porra, meu amigo, só gente tranquila. E Né? Pode até dar tapa em filhote de tatu canastra que ninguém segurava, meu amigo. meu irmão. Esse aí, quem em sã consciência mexerá com um brother de Castor de Andrade e Eurico Miranda? É a broderagem da cartolagem. Aliás, o Caixa é uma espécie de Castor wannabe, né? Porque o Castor também tinha a mesma paixão por o time da segunda divisão, o Bangu. Uma equipe com muito mais destaque que o americano e que deu uma certa afundada na medida em que o Castor foi tirando dinheiro e investimento do clube. Vamos agora para o final de 1993. E aí começa a pipocar a fofoca de que estava rolando um esquema de manipulação dos jogos no Campeonato Estadual do Rio. O quê? Não é possível. O primeiro nome ligado a esse escândalo era o do Wagner Canazaro. diretor do Departamento de Arbitragem da Federação. Grande amigo do Caixa d'Água, a propósito. Porra, pensa num cara com amigo, mano. Era todo mundo amigo dele, menos o grupo composto por Flamengo, Botafogo e Fluminense, que já tava no limite com a Ferg. E o Vasco? Já já a gente chega no Vasco. Quando começaram a circular os boatos da manipulação dos jogos e tal, foi a gota d'água de Caixa d'Água pro Flamengo, Botafogo e Fluminense. O trio se juntou e planejou montar uma liga carioca de futebol totalmente independente. Caramba! Bacana. Aí o Canazaro chamou uma reunião com os árbitros da Ferg no começo de dezembro de 93. Ele anunciou que, por determinação do presidente Eduardo Caixa d'Água Viana, qualquer juiz que atuasse nos jogos dessa suposta nova liga aí de Botafogo, Flamengo e Fluminense, abre aspas, Vitor, jamais voltaria a apitar futebol na vida. fecha aspas. Rapaz, vida dura de juiz de futebol, meu amigo. Tem que ganhar adicional de insalubridade, periculosidade. Tem que ser muito masoquista pra entrar na profissão que ninguém gosta. Ninguém considera, ninguém tem... As convenções de Genebra não se aplicam aos árbitros de futebol. E ainda tem que lidar com esse tipo de situação de cabo de guerra entre cartola de time. É tóxico. Em uma palavra, tóxico. O pessoal dá um jeito, porque alguns compunham também a chamada tropa de choque do Caixa d'Água. Por exemplo, Cláudio Vinícius Ceideira, que era um dos juízes que estava nessa reunião, disse que o Canazaro falou que os árbitros só podiam manipular os resultados das partidas se fosse pro Bem da federação. Tá. Então, numa dessa, o americano e os times ali que eram amigos da Federação Carioca, aí ganhavam um pênalti aqui, anulavam um golzinho ali por impedimento, né? Negócio fantasminha aqui e ali, né? Um negócio que até hoje acontece nos jogos contra o Clube do Remo, que sofre contra os times do eixo. Tá certo, tá certo. Carlos Augusto Montenegro, outro nome aí importante, era presidente do Botafogo na época, denunciou que alguém entrou em contato com ele oferecendo favorecimento nas arbitragens. Alguém entrou em contato com ele. Tem equipe de venda. A equipe de venda ligou pra oferecer o pacote, pô. Foi. A condição era o Botafogo abandonar a Liga Carioca, né? Que seria fundada pelos três. Grandes. Pelo trio Ternura. Ainda segundo Montenegro, outra condição do trato era que o Vasco e o Americano seriam preservados, ou seja, a arbitragem nunca favoreceria o Botafogo contra o Vasco ou contra o Americano, entendeu? Entendi. Que maluquice. Então agora chegou a hora de falar de Vasco. Vamos falar de coisa boa, né? Território de Eurico Miranda, um dos chapas e camaradas de Caixa d'Água. Isso. A pecinha de plástico, né? Uma das pecinhas de plástico que formava essa caixa d'água de 1.000 litros aí, brasileira. O jornal Globo publicou o depoimento do Carlos Augusto Montenegro com uma reportagem que detalhava a manipulação de resultados na Ferg. Segundo ele, o esquema era chamado de regra
Regra 18. Olha a audácia, velho. Rapaz, é maravilhoso. Esse nome é uma referência às 17 regras que regulam o futebol. Tipo impedimento, falta, pênalti. Maravilhoso. Pô, isso aí é bom demais. O legal é que esse tema aí, o Regra 18, resume toda essa bagunça perfeitamente. Segundo essa acusação, é como se a FERJ quisesse dizer que os resultados das partidas deveriam ser combinados com a arbitragem. Era tão canônica, tão importante quanto as outras 17 regras do futebol. Rapaz, manipular resultado de jogo devia ser crime hediondo, velho. Porque esses caras da cartolagem, eles chegaram onde eles chegaram, primeiro, gostando de bola. Eles eram, antes de tudo, torcedores. Pois é. Apaixonados, sabe? Não é igual política que o cara não tá nem aí. Tem um envolvimento no coração da pessoa, pô, do ser humano. O problema é que essa galera aí, de tão apaixonada por futebol, às vezes acaba cegando, estragando a graça do negócio, pô. É claro que não dá pra gente individualizar nada, né? Por exemplo, no caso do Caixa d'Água, ele nem sequer chegou a ser condenado, nem mesmo formalmente acusado. Então, a gente não sabe e tal, mas muitos desses caras da cartolagem ficam tão apaixonados pelo negócio futebol que acabam quebrando o brinquedo. Ainda vou te dizer aí, você que não acompanhou, pelos cortes nas redes sociais, você deve sentir já que a década de 90, no futebol, ela foi pros fortes, né? Quando acusou Oscar Roberto de Godoy de estar apitando bêbado. Júnior, ele só tá bêbado. Ele tá onde tá com a cachaça? Ele não sei, ele tá... Quando essa merda toda chegou no ventilador, tinha indignação pra todo canto e coube ao presidente da Alerj, olha aí, já entrou a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde ficam os deputados estaduais eleitos no Rio e tal, coube a eles pedir a instalação da CPI do apito. Sempre nomes maravilhosos que a gente faz aqui. Sim. Agora vem aquele momento de ironia histórica. Chuta aí, Vitor, quem era esse presidente que convocou essa CPI? Famoso na década de 90, Beto Barbosa. Não, peraí. Elimar Santos. Não. Luiz Caldas, Cid Guerreiro. Maluquice tem nada a ver com música, não tem, entendeu? Não tem arte aqui. Não, peraí, então não tem a ver com música. Não. Então é o Goiama. Não, quem é o Goiama? Peraí, rapaz. Vamos. O homem do Rá. Não, Sérgio Cabral, Vitor. Sérgio Cabral é a resposta. O quê? O nosso Sérgio Cabral? O nosso... Lutando pela ética e combatendo a corrupção desde 1993. Maravilhoso. E logo, a pressão foi crescendo e Eduardo Caixa d'Água Viana não teve outra opção senão afastar seu brother Wagner Canazaro, que era chefe da arbitragem da federação. Teve uma máfia do apito também em 2005, né? É bom não confundir. Essa outra máfia do apito já foi em São Paulo. E era chamada de máfia do apito, meu. Sim, tá certo. A CPI do apito foi no Rio em 93, mas teve uma vida curta. Essa aqui só pra gente fazer a diferença de bolacha e biscoito. Nossa senhora, viu? Parabéns aí. Todo mundo sabe que é biscoito. O órgão especial do Tribunal de Justiça conseguiu impedir o funcionamento da CPI no começo de 1994. Mas os times cariocas não se deram por vencidos. Eles ameaçaram boicotar o campeonato daquele ano, caso a Liga Carioca não fosse reconhecida, aquela liga independente ainda que os três grandões queriam formar. Flamengo, Fluminense e Botafogo também exigiam a renúncia ou o afastamento do Caixa d'Água da FERJ. Apertou o negócio pra ele, Vitor. Sim, o bagulho ficou feio. Vou te pedir, Vitor, pra você ler a frase aqui do Reginaldo Matias, que foi presidente do Sindicato dos Árbitros do Estado do Rio. Por favor. Abre aspas. Se o Eduardo Viana usasse sua inteligência para o bem, ia ser ótimo. É ele o mentor de tudo que está acontecendo. Ele é o gênio do mal. Caramba, velho. O cara é maravilhoso, bicho. Até arrepiei aqui. Mano. Foi o Reginaldo que, na época, também confirmou que o Vasco levaria vantagem em todos os jogos, exceto contra o americano. Olha aí, tinha uma hierarquia. Tinha. O americano estava no topo da cadeia alimentar do Rio de Janeiro ali. Que maluquice, né? Acima de Eurico Miranda e Castor de Andrade, todo mundo. Americano chegou a ser o time mais poderoso do Rio de Janeiro. E hoje em dia é só o nome do sanduíche que tem ovo e hambúrguer, né? Mas não ficou claro assim em lugar nenhum se a exceção do americano, né? No caso, o topo da hierarquia do americano, significava que era uma garantia de que a arbitragem ia ficar do lado deles, ou
se os árbitros iam só agir de forma isenta, como se espera de um juiz. Ou seja, se os árbitros iam assistir imparciais ali, o americano mostrar o seu excelente e renomado futebol ali com o Flamengo, né? O americano que embalou gerações aí com seu tic-tac, né? Seu futebol total. Foi. Ali a ousadia, a alegria nas pernas. Nossa. Ou se ia precisar de uma forcinha da arbitragem também, né? Como é que ia ser essa ajuda? Ia ser passiva ou ativa? Não ficou claro, né? A chapa foi esquentando pra fazer o americano. Vou insistir nessa piada aí, vamos nessa aí. Até emitir luz própria. E aí começaram a pipocar pedidos de investigação de todos os lados, entendeu? E em todas as instâncias policiais. Entrou aí o Alcir Molina, que era um procurador regional da República. Ele pediu a abertura de um inquérito na Polícia Federal no início de 94. Rapaz, 94 foi um ano animado, hein? Sim. Nossa, que difícil que era manter o foco jornalístico numa pauta só. Também teve o escândalo do avião da Muamba na seleção, que a gente já falou aqui, né? No nosso terceiro episódio, inclusive. Você que está assistindo, vai lá no avião da Muamba pra assistir. E você vê aí, a CBF entrou na briga pra botar panos quentes, usando o porrete do diálogo que eles tinham na mão, que é o seguinte, que era o fato de ser a entidade máxima do futebol brasileiro, né? A única coisa abaixo da FIFA aqui no Brasil. Então a CBF colocou todo mundo contra a parede e aí dissolveu a Liga Carioca, aquela criada por Botafogo, Fluminense e Flamengo, obrigou todos os grandes do Rio a disputar o Carioca normal, padrão mesmo. E esse campeonato terminou consagrando o Vasco tricampeão. Como é bom ver a justiça acontecendo, cara. Então, obviamente, aí a CPI terminou em pizza, né? E no final, Vitor, não dá nem pra falar da arbitragem aí de intervenções e tal, porque deu Vasco, né? É aquela que o pessoal fala, né? Você acha que problemas extracampo atrapalharam o time? Nesse caso, você acha que o problema é intracampo que atrapalhou? Nem quem ganhar, nem perder, vai ganhar ou perder. E como você já antecipou aí, Vitor, a CPI realmente terminou numa tremenda pizza, uma pizza família, com borda recheada de imitação de catupiry, que é feita com maisena. Mas aconteceu o seguinte aqui, o Wagner Canazaro foi afastado da FERJ por 1 ano, mas logo depois ele já estava circulando por lá de novo, né, todo pimpão, tranquilo, e no caixa d'água ninguém tocou. Ninguém relou a mão no caixa d'água. Durante os mais de 20 anos à frente da FERJ, ele foi acusado de uma penca de crimes. Além desse esquema da regra 18, teve formação de quadrilha, estelionato, fraude processual, falsidade ideológica e desvio de R$866 mil da receita da venda de ingressos no Maracanã em 2003. E disseram que ele pegou pessoalmente, em espécie, tipo assim, com malas de grana, Vitor. Eita, foi na hora de bater o borderô. Não, então, Vitor, importante deixar isso claro aqui. O nome do caixa d'água esteve envolvido nessas denúncias todas aí e tal, mas ele nunca foi condenado pela justiça, então não dá nem pra atribuir à pessoa dele esses crimes. Mas dá pra gente sentir esse gostinho de Brasil, entendeu? Que era essa loucura da época. Sobre o Caixa, apesar de ele não ter sido oficialmente culpado pelos crimes, ele foi sim afastado da FERJ pela primeira vez em 2004. E em 2006, aí sim teve um afastamento mais pesado. Sempre que era afastado, o Caixa d'Água voltava depois de algum malabarismo jurídico. Por exemplo, uma reportagem do Jornal do Brasil de 6 de janeiro de 1994 entrevistou um ex-presidente do Sindicato dos Árbitros chamado Reginaldo Matias. Lembra dele aí? Já achei maravilhoso árbitro ter sindicato. Ele era completamente cético em relação aos processos que moviam aí contra o Caixa d'Água. Ele disse, abre aspas, "Eu não acredito nem um pouco no inquérito do Tribunal de Justiça Desportiva. Ele foi todo armado para livrar a cara do Caixa d'Água. Alguém viu o sorteio do relator? É claro que não, porque ele não aconteceu. Galindo, vizinho e amigo há anos do Caixa, foi simplesmente nomeado." Fecha aspas. Pelo amor de Deus, rapaz, isso é uma confusão danada isso aí, pá. Um acusa de um lado, o outro refuta do outro. Isso aí, que nem fala o meu pai, rapaz. Isso aí tá mais confuso que orgia de minhoca.
Não dá pra confiar em ninguém, rapaz. Isso aí é a briga brasileira pelo poder. Isso aí é a mistura de House of Cards com Grande Família, Esporte Espetacular. Sim. Tudo junto. Pelo amor de Deus, velho. Rapaz, essa galera aí é uma galera que a alma deve ter cheiro de cartório. E eu não tô falando desses cartórios bom agora, chique, de hoje em dia informatizado. Não, tô falando daqueles verdadeiros. Com poeira no ar, pasta classificadora. Chama a atendente, Roniel, atende o moço aqui. No fim das contas, quanto tempo o Caixa d'Água ficou na presidência da FERJ? Ele foi presidente de 1984 a 2006, que foi o ano que ele morreu. Eita! E aí, Vitor? Eu não sei se é mórbido, mas é um detalhe importante na vida desse homem demais. Ele morreu depois de sofrer uma parada cardíaca no meio de uma reunião da FERJ. Olha aí, só saiu quando morreu e ainda diziam que ele não cumpria as promessas dele, velho. Levei 19 anos pra chegar aqui e só saio morto. 21 anos dali sentado, morreu fazendo o que amava, sendo presidente. Em 2004, o Caixa já tinha passado por um transplante de rim e tinha diabetes, mas não abria a mão da FERJ, entendeu? Em agosto daquele ano, ele foi chefe da delegação brasileira no amistoso com a Noruega. No voo de São Paulo para Paris, ele passou mal e os médicos até cogitaram ali um desvio da rota para que fosse atendido em terra, mas não teve desvio. O Caixa d'Água conseguiu segurar no braço da poltrona do avião ali e não subiu de plano, entendeu? Entendi. Ficou de corpo e alma dentro do avião. Mas tô falando, cara. O cara, quando torce pra time pequeno, ele não faz a passagem, pô. Tá certo. Enquanto ele não visse o americano nos píncaros da glória, ele não ia passar. Ele se manteve, ele ficou até a tarde de 21 de agosto de 2006, quando, durante uma reunião ali na sede da FERJ, o pessoal tava discutindo detalhes do campeonato estadual de 2007 e o Eduardo Caixa d'Água Viana sofreu uma parada cardíaca. Ele foi levado para o hospital Quinta D'Or, em São Cristóvão, chegou a ser reanimado, mas não resistiu. E soou o apito final. Sim, eu posso dizer, eu acho que hoje o futebol carioca é um pouco menos amador. Esse aí é o César Seabra, que trabalhou no furo de reportagem do Jornal Globo sobre a manipulação de jogos no Carioca, junto com o jornalista Marcos Penido. Eu não acho que seja profissional, acho que é um pouco menos amador. As brigas continuam acontecendo entre os grandes clubes, não tem união nenhuma, enfim, Mas eu acho que essas coisas, essas atividades ilícitas, compras de árbitro, etc e tal, acho que talvez aconteçam menos ou não aconteçam esses esquemas de roubalheira, enfim. Por outro lado, você tem as apostas, né? As casas de apostas que estão crescendo pra caramba, seja no Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, no mundo inteiro. Na Inglaterra, a gente está vendo agora um jogador brasileiro envolvido em supostos casos de uma casa de aposta importante, enfim, que tem a ver com a cidade dele, do lugar onde ele nasceu, né, que é Paquetá, com parentes, com amigos, uma história muito, muito complexa, mas se acontece na Inglaterra, se aconteceu com um jogador do futebol inglês, que é hoje considerado o melhor futebol do mundo, o mais bem organizado, o mais bem estruturado, imagina em outros lugares do mundo, na Bulgária, na Série B da Bulgária, na Série C de Malta, no interior do Brasil, entendeu? Então, assim, e se não houver uma regulamentação muito bem feita, muito acurada, muito discutida, muito debatida, isso pode transformar o futebol numa coisa muito, muito, muito duvidosa, assim. Então, acho que para mim hoje é o grande mal, assim. Não é mais um Caixa d'Água, mas não é mais um Wagner Canazaro, não é mais uma CPI do apito, mas é uma coisa que pode ser muito maior e que envolva muito mais dinheiro, que envolva muito mais gente, pode ser uma rede, isso pode se transformar numa rede mundial de corrupção, de golpes, enfim, que só vai atrapalhar um esporte que as pessoas tanto gostam, né? Quando a gente acha que o pior já passou, né, que os maiores escândalos de corrupção do futebol já estão no retrovisor, ficaram pra trás. Eis que surgem novas formas de trambique. Mano. Porque o Brasil se reinventa, meu amigo. Esse escândalo das bets em 2023, que envolveu o Lucas Paquetá,
acendeu esse alerta aí. Sem uma regulamentação vai ser uma parada exponencial, assim, só tende a crescer, não sei. E o que é maravilhoso a gente consegue ver plenamente agora com essa história, a história da CBF. Porque a CBF já foi fundada... no caos. Lá atrás, na loucura. Aí quando vem, tem escândalo da CBF, meu irmão, ela nasceu. Ela foi forjada no caos. Forjada no caos. E aí você fala de Série B, Série C, Série D e tal, de um estadual também, coisa assim, importante aqui, que não é todo jogador de futebol que é milionário, não. Não. Milhares de jogadores estão ali no salário mínimo, normal, entendeu? Doido pra pingar um qualquer ali na conta ali, pra ajudar a fechar o orçamento. Eu não tô dizendo que o cara vai aceitar por ganhar menos, não é isso que eu quero dizer, eu digo assim... O buraco é mais embaixo, entendeu? Vai ter que olhar pra onde não se olha, pra escuridão. Agora sim, falando dos escândalos grandes, né? Uma das coisas que sempre dificulta a investigação aqui no Brasil é quando tem que rolar cooperação entre estados ou entre países. E essas bets todas são estrangeiras. Imagina, meu amigo, o inferno pra investigar isso aí. Entendeu? E depois dessa olhada aí pro passado e agora também pro futuro da mutreta do nosso esporte preferido, que é o futebol, a gente se despede, né? Mas antes disso, você não se esquece, por favor, de avaliar o nosso podcast aqui, cara. Marca seguir aí, marca que tem 5 estrelas, marca que é a melhor coisa que já aconteceu na sua vida. Ativar o sininho pra receber. Tem todas as plataformas aí que você pudesse, vai lá, ó. Porra, velho, só no Brasil é demais. Eu sou Pedro Duarte e até a próxima, Brasileirice. E eu sou o Vitor Camejo e também te espero no próximo episódio de Só no Brasil. Só no Brasil é um podcast da Wondery com produção da Pipoca Sound e apresentado por Pedro Duarte e Vitor Camejo. A direção é do Afonso Capelaro. A finalização de roteiro é do Afonso Capelaro, com comentários meus e do Pedro Duarte. O roteiro é do Daniel Castro. A pesquisa é da Sara Stopazoli. A edição de som é feita pela Betina Calmon e Eduardo Keller. A música original, desenho de som e mixagem são da Betina Calmon, do João Jabassi e do Luiz Rodrigues. As artes são feitas pelo Luiz Rondinelli. A checagem é da Thaís Mandarino, o clearance é do CQSFV Advogados. Esse episódio tem a participação do jornalista César Seabra. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jéssica Redburn e Marshall Louie. A produtora associada é Giovanna Romano Sanches.